Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Aqui quem fala é o Ezio. No vídeo de hoje eu trago para vocês a história Gaiden de Máscara da Morte de Câncer. Essa história faz parte do projeto Sansei, episódio oculto idealizado por fãs brasileiros. E pessoal, lembrando, quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber a continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado aqui, para vocês utilizarem para fazer uma doação pro canal. Então já clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! Tudo começa no santuário de Atena, na Grécia. Vemos a estátua da deusa e depois somos levados até um vilarejo próximo ao santuário, provavelmente na vila de Rodório. As pessoas por lá têm um dia a dia aparentemente normal. Elas trabalhavam, conversavam e seguiam suas vidas. Porém, de repente, um clarão surge nos céus. Dois homens assustados que estavam em uma carroça onde tinha um cervo abatido se perguntam o que era aquilo. De repente, algo cai dos céus com uma força incrível, um cosmo intenso que com o impacto consegue destruir boa parte daquele local no vilarejo. O homem que guiava a carroça tenta conter o cavalo e então dizia: "Mas o que será que é isso?" Porém o outro homem olhava para trás e ele consegue ver alguns animais sendo sugados por aquele vórtex que havia descido dos céus. Algumas pessoas também acabam sendo atraídas por aquela força de rotação e muitos aldeões saem correndo dali. Na carroça os homens se perguntavam de onde vêm aqueles ventos poderosos, e ao olhar para o lado, eles avistam uma mulher grávida e duas crianças. Ela gritava: "Meu querido, socorro!" Um dos homens que estava na carroça revela que aquela era sua mulher e também os seus filhos. Ele rapidamente corre na direção deles, porém de repente algo acontece. Aquele poderoso vento dessa vez suga a carroça em que ele estava, e assim ele é atingido por ela. O homem é atingido nas costas e acaba caindo no chão. Sua mulher entra em desespero e gritava: "Não, Iro!" Seu amigo que guiava a carroça fica chocado com o acontecido, e os filhos de Iro gritavam por seu pai, que debaixo da carroça dizia: "Não, crianças, não se aproximem daqui. Roriz, salve minha mulher e meus filhos, por favor." Roriz então corre na direção de Iro, dizendo: "Ora, vou salvar você também, meu amigo." Porém, de repente, algo cai sobre Iro, provocando uma explosão e jogando Roriz para longe. As crianças vendo aquilo choravam e a mulher grávida daquele homem chamava por seu amado. Seu amigo, por sua vez, se mantém de pé frente àquele turbilhão que descia dos céus. Ele dizia: "Mas o que será que é isso?" E a mulher grávida e seus filhos se abraçavam, tentando não serem levados pela força de rotação daquele poderoso vórtex. Mesmo com um vento insano, aquele homem dizia: "Preciso fazer alguma coisa. Aguente firme, meu amigo. Eu estou indo." Ele então pega uma lança e corre na direção de seu amigo. Nesse momento conseguimos ver que sobre ele tem uma espécie de pata. Iro sofria de dor, mas Roriz avança para salvá-lo. Porém ele é interrompido por alguém que aparece de repente. Aquela pessoa dizia: "Mas que sorte que eu dei! Saí da casa de Câncer para caçar o que fazer e me deparo com um caos aqui fora." Frente àquele homem estava Iro debaixo da carruagem, que era pisada pela pata de uma fera gigante, e Roriz com a lança na mão se espanta. Aquele era um cavaleiro de ouro em pessoa. Máscara da Morte de Câncer chega no local. Os cidadãos gritavam que agora sim estariam salvos. Graças a Atena a ajuda chegou. E o cavaleiro, olhando para aquele turbilhão à sua frente, diz: "Ei, você aí, não pense que pode se esconder do cavaleiro Máscara da Morte. O que será que está atrás dessa cortina de vento?" Nesse momento ele concentra seu cosmo dourado nas mãos. Máscara da Morte consegue materializar o signo de Câncer. Ele ataca com as garras do caranguejo, que consegue dissipar aquele vento que rodeava o misterioso inimigo. Máscara da Morte então diz: olha só isso, patas de leão, asas de pássaro e um rosto feminino. Você não é a guardiã da cidade de Tebas? Saiba que não precisamos de mais porteiros aqui no santuário." Naquele momento o monstro então se pronuncia: "Calado, humano miserável, quem faz as perguntas aqui sou eu, Fix, a esfinge." O monstro ruge ferozmente e Máscara da Morte então diz: "Ah é? Segundo a mitologia, a esfinge que guarda a entrada da cidade de Tebas só deixava passar os viajantes que sabiam responder seu misterioso enigma." Então é nesse momento que Fix se aproxima de Máscara da Morte dizendo: "De manhã ele caminha com 4 pernas, durante a tarde apenas 2 pernas, mas ao anoitecer ele caminha com 3 pernas. Qual é esta criatura?"
E nesse momento Máscara da Morte esboça um sorriso sarcástico. E então Fix se pronuncia: acerte ou será devorado. O Cavaleiro de Ouro então responde: eu não sei, sabe? Porque eu só ando de lado, né? Máscara da Morte faz uma piada com seu próprio signo, o caranguejo de Câncer que só anda para os lados. E Fix então fala: tolo, você não tem amor à própria vida? Então morra. Naquele momento ela parte para cima do Cavaleiro que de repente diz: é o homem. Aquilo faz com que Fix pare sua pata e fique surpresa. Mas o quê? E Máscara da Morte então explica: no momento de sua vida ele engatinha, então usa 4 pernas. Quando adulto, ou seja, à tarde, ele pode caminhar usando apenas 2 pernas. Mas ao anoitecer, no fim da sua vida, ele usa uma bengala e deve caminhar com 3 pernas. Fix fica indignado e começa a gritar: não, mas como você acertou? E Máscara da Morte, levando seu cosmo, se pronuncia: você disse que eu não tenho amor à vida? Você errou tragicamente. Eu amo apenas a minha vida. As demais vidas são apenas troféus para colecionar. Agora é a sua vez de responder meu enigma. Ouça as minhas dicas. Se acertar, te deixarei que viva. Fix fica espantado enquanto Máscara da Morte anda na sua direção. Ele aponta o dedo para o céu e pronuncia as seguintes palavras: ele guarda a 4ª casa do Zodíaco e seu lema é que a força é a verdadeira justiça. Com apenas um golpe ele pode matar. Qual é o nome deste cavaleiro? E Fix com medo responde: ah, esse eu sei, é o Máscara da Morte. O cavaleiro que havia concentrado todo o seu cosmo na ponta de um dedo fica em silêncio. Fix esboça um sorriso, porém o Dourado se pronuncia: você errou. Ondas do inferno, morra! Fix é atingida por todo o poder da habilidade de Máscara da Morte. E enquanto isso o cavaleiro dizia: Máscara da Morte? Você acha que uma mãe teria coragem de batizar seu próprio filho com um nome desses? Como últimas palavras, Fix dizia: maldito, como se atreveu a me enganar. E o Cavaleiro de Câncer então fala: acho que isso só irá marcar meu nome nas histórias dos heróis gregos, apesar de eu ser um cara italiano. Naquele momento, o homem que guiava a carroça no início da história larga sua lança e, chamando por seu amigo Hiro, ele corre. Porém, ao chegar até onde estava ele, se depara com uma cena chocante. Hiro e toda sua família estavam mortos. E Roriz ainda se pronuncia: o meu amigo Hiro e sua família também morreram com seu golpe, Cavaleiro de Câncer. O senhor não poderia ter evitado isso? E Máscara da Morte friamente responde: evitado? Você não viu o tamanho do nosso inimigo? Na guerra não se evita ferir ou matar mulheres, crianças ou até mesmo os idosos durante os ataques. Há sempre um bem maior nas atitudes dos homens da guerra. E do alto de uma janela, um senhor dizia: sim, é isso mesmo. Roriz se pergunta como isso era possível, e o senhor responde: os cavaleiros são protetores da paz e da justiça na terra. O que o senhor Máscara da Morte fez foi para proteger a todos. E nesse momento o Cavaleiro de Câncer é saudado por todo o vilarejo que dizia: viva os cavaleiros, viva os justos de Atena, viva! Tempo depois, já na casa de Câncer, Máscara da Morte dizia: se não fosse tão grande eu usaria esta bela medalha no meu pescoço. O cavaleiro havia trazido até sua casa a cabeça da esfinge. Ele dizia: onde será que eu devo colocar você? Não há mais lugares por aqui. Acho que vai para o meu quarto. E nesse momento a cabeça de esfinge ganha vida por mais um instante. Ela diz: vida longa ao nosso Deus. E assim dispara um rugido poderoso suficiente para afastar o Cavaleiro de Ouro. Porém, Máscara da Morte não sofre nenhum arranhão e a vida se esvai por completo nos olhos daquele ser. O Cavaleiro de Câncer fica se perguntando que Deus seria esse, mencionado por Fix. De repente, somos levados até a Sicília, na Itália, e nas notícias de jornal ouvíamos o seguinte: por ordens do presidente Vincenzo Mineto, o exército italiano está nas ruas de todo o país. A ameaça do caos espalhado por criaturas misteriosas nas diversas regiões é tão grande que os países aliados já foram convocados e estão a caminho. O acontecimento despertou o diálogo entre religiosos, ufólogos, místicos e céticos, que têm sido ouvidos pelo general das Forças Armadas, no comando do Supremo Conselho de Defesa da Itália. Ninguém pode afirmar sobre sua origem, embora as teorias sejam muitas. A única coisa que se sabe no momento é que elas surgem em meio a ventos devastadores. O medo e a confusão são tamanhos que moradores de um vilarejo da Sicília, onde as primeiras criaturas surgiram, chegaram ao ponto de afirmar que alguns deles foram abatidos por um garoto. E nesse momento, vemos um homem misterioso andando em meio àquela cidade. Ele estava coberto por um manto negro e tinha uma cicatriz grande em seu rosto.
De repente, o homem corre e salta de algum lugar bem alto por ali. E voltando à Grécia, mais especificamente no salão do grande mestre no santuário de Atena, o cavaleiro de Câncer perguntava: achou algo de útil? E o grande mestre responde: os registros dos grandes mestres dizem que quando alguns deuses estão voltando à Terra, isso traz à vida criaturas mitológicas para anunciar aos humanos e também a outros deuses a sua ressurreição. Nesse momento, Máscara da Morte fala: já vimos esse fenômeno algumas vezes por aqui, não é mesmo? Ele se lembra de Cronos e dos Titãs. O grande mestre responde que sim, e dessa vez quem se anuncia é o feroz pai dos ventos impetuoso, Tifon. Recebi um relatório dizendo de que além da Grécia Antiga, outras criaturas também estão surgindo lá na Itália. E Máscara da Morte então se pronuncia: eu sou um italiano. Lá a crença é que o local tradicional da ressurreição de Tifon é no vulcão do Etna. E o grande mestre então fala: isso confirma outros dados dos livros do Star Hill. E assim o cavaleiro de Câncer pergunta: e qual atitude o santuário vai tomar agora? Se esses monstros aparecerem apenas pela volta de Tifon, ficar correndo atrás deles é perda de tempo, não é mesmo? O grande mestre então responde: só um deus pode vencer outro deus com êxito. O máximo que um humano pode fazer é aprisionar este deus ou detê-lo por um breve instante, utilizando de artefatos e artimanhas divinas. Se tiver a ajuda de uma divindade, poderá conseguir um êxito ainda maior, mas vencer um deus, só outro deus pode fazê-lo. E ainda assim, a própria Atena só consegue deter um deus por uns 2 séculos em média. Deuses são deuses. E Atena, nós sabemos, não está no santuário. Máscara da Morte então pergunta: mas então, Saga, o que você vai fazer? Naquele momento o olhar de Saga se enche de ódio, e em um piscar de olhos todo aquele espaço ao redor se torna outra dimensão. E assim ele diz: é melhor você policiar a própria boca, Máscara da Morte, ou a próxima cabeça da casa de Câncer pode ser a sua. Máscara da Morte nesse momento treme de medo e diz: perdão, grande mestre, me perdoe. Aos poucos a outra dimensão desaparece. E o cavaleiro de Câncer fala: mas se nós não podemos contar com Atena, o que faremos para vencer Tifon? E nesse momento o grande mestre responde: Berenice, finalmente chegou a hora. O que será que o grande mestre quis dizer com isso? Não perca o próximo capítulo de Máscara da Morte Gaiden aqui no canal Sempre Quis Saber. E também sigam os criadores dessa história no Instagram, Santsei Episódio Oculto. O link vai estar na descrição. E antes de finalizar o vídeo, galera, quero mandar um super salve para o inscrito Thiago Miziara, que apoia o canal no Padrim há praticamente 2 anos. Valeu, Thiagão, você é demais. E se você quer se tornar um padrinho no canal, ganhar salve nos vídeos, participar do grupo do WhatsApp e ainda ajudar o canal, é muito fácil. O link do Padrim vai estar na descrição. Bom, galera, esse foi o primeiro capítulo do Gaiden de Máscara da Morte de Câncer. Espero que vocês tenham curtido. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?